Hoje veremos mais essa profecia a respeito de destruições que ocorrerão durante o grande castigo anunciado por tantas e tantas profecias dignas de crédito. E isso nos ajuda na vida espiritual, porque nos faz pensar, nos faz emendar nosso caminho e alertar aos outros. E dá sentido àquilo que nós vemos, que é uma situação que parece que não tem saída, mas que a providência já previu, né, através de vários santos, através de várias profecias, o que deve acontecer. E por isso faz bem a gente meditar isso. É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Entraremos agora no assunto das profecias feitas por um sacerdote jesuíta que era provincial dos jesuítas no sudoeste da França, o padre Nectou. É o padre Nectou. Ele era muito conhecido porque ele fazia milagres, inclusive ele ressuscitou um bebê, várias testemunhas viram isso. E as profecias dele, que eu vou ler alguns trechinhos hoje, estão publicadas por uma editora que publica muitos livros de fontes confiáveis, e é por isso que eu escolhi de tratar desse assunto aqui hoje. Apenas eu lembro duas coisas. Primeiro, que é possível ainda colocar as suas intenções para a missa desta sexta-feira. A missa desta sexta-feira, você pode colocar no link na descrição, não adianta pôr nos comentários, no link na descrição do vídeo, coloque as suas iniciais ou as iniciais dos seus parentes vivos e falecidos, alguma intenção particular. São várias missas por ano já automaticamente celebradas por você, caso você seja membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Você também pode saber mais no outro link aqui na mesma descrição. Você pode, pelo telefone que está na tela, se você preferir falar as intenções, gravar as intenções pelo telefone, você pode também pôr esse número, e se ainda não pediu, pode pedir o seu adesivo de São Miguel. Tem feito um apostolado gigantesco, temos recebido vários relatos de graças recebidas. Por quê? Porque primeiro está bendo por um sacerdote e é uma foto, né, da imagem, talvez a imagem mais famosa de São Miguel, no Monte de São Miguel, no norte da França, e é São Miguel esmagando a cabeça de Satanás. E diz: São Miguel, protegei minha família. Você pode colocar no carro ou na porta de casa, como quiser. Peça, né, ainda hoje, ainda há alguns exemplares para serem distribuídos, mas para evitar qualquer tipo de fraude, né, gente que pede em quantidade apenas para dar custos, então por isso que é necessário pedir por telefone. Bom, e de segunda a sexta, de 6 da tarde até as 10 da noite, nesse telefone que está na tela. Todas essas informações vocês encontram também na descrição do vídeo. Então não esqueça de pedir o seu adesivo de São Miguel, uma campanha que está tendo muito sucesso, elaborada, toda ela feita por nossos voluntários. Bom, então nós vamos agora para a profecia. Esse padre Nectou, como eu disse, ele era provincial, isso antes da Revolução Francesa. Ele morreu em 1777. Ele morreu 20 anos, né, em números redondos, antes da Revolução Francesa. E ele previu várias das coisas que de fato aconteceram durante aquela revolução terrível e sangrenta que foi a Revolução Francesa. É uma coisa curiosa que eles mataram em nome da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Né? Em nome disso, eles cometeram as piores abominações. É o que a gente vê em muitos lugares, né? As pessoas que falam de tolerância, as pessoas que falam de diversidade, de outros termos por aí, muitas vezes são as mesmas que promovem exatamente a intolerância, né? Que promovem justamente a perseguição religiosa, o que nós estamos vendo pelo mundo inteiro. E esse padre jesuíta, Nectou, ele tinha uma fama de santidade e ele tem várias profecias dele. E a mais impressionante é o que nós vamos começar a ver hoje. Ele fala de uma segunda Revolução Francesa. Ele escreve para um outro padre, o padre Roux. Aliás, a bibliografia eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo. Ele fala então dessa segunda Revolução Francesa, vai falar como isso tem, segundo essa profecia, alguma relação com a Inglaterra e com o resto do mundo. E é incrível o que ele diz. Ele diz o seguinte: essa segunda Revolução Francesa, não será feito por potências estrangeiras, mas por dois partidos que serão formados na França e lutarão até a morte. Partido aqui não significa necessariamente partido político, significa duas correntes ideológicas distintas, né? A princípio, o partido do mal será mais forte e o do bem mais fraco.
naquela época haverá uma crise tão terrível que as pessoas acreditarão que o fim do mundo chegou. O sangue correrá em muitas cidades grandes. Os próprios elementos, o ar, o fogo, etc., os próprios elementos serão convulsionados. Será como um pequeno juízo final. Então, é uma situação que as pessoas pensarão que chegou o fim do mundo. De tal maneira será terrível. E nossos voluntários também, nós circulamos aí Brasil afora, até em outros países também, e nós ouvimos muito isso durante o nosso apostolado. As pessoas dizem, puxa, será que nós não estamos chegando no fim do mundo? Nós até fizemos 2 vídeos, você pode procurar no nosso canal, a respeito desse assunto, mostrando que, não, segundo as principais profecias, inclusive segundo o estudo do Apocalipse, feito pelo venerável Bartholomew Holtzhauser, nós não estamos no fim do mundo, mas estamos próximos desse grande castigo, que será seguido por uma grande renovação do mundo, sobretudo uma grande renovação da Santa Igreja, um triunfo, não é, da boa causa, o triunfo do catolicismo, do cristianismo verdadeiro, durante um certo espaço de tempo, depois desse grande castigo. Mas então ele diz aqui, e isso é um elemento comum em várias das outras profecias, né, dignas de crédito, né, que vêm de fontes que não são meio amalucadas, tem várias profecias que tratam disso. Será um castigo tão grande que as pessoas acreditarão ser o fim do mundo. Mas não será. Ele vai também dar isso aqui. Uma grande multidão de pessoas perecerá nesses tempos calamitosos, mas os iníquos jamais prevalecerão. De fato, eles conspirarão para a destruição da igreja, mas não terão tempo para terminar a destruição. Quando tudo for considerado perdido, aí que virá a salvação. E aqui ele dá um fato interessante. Todas as profecias particulares a gente tem que sempre levar com prudência. Não significa que absolutamente cada detalhe acontecerá. Mas quando a gente compara esta com várias outras, que aliás temos visto várias aqui no canal, a gente vê que há um fio condutor, há um denominador comum de todas essas profecias e que, portanto, é prudente levar em consideração. E aqui ele diz, o partido do mal será mais forte. Tentarão destruir a igreja, mas não lhe será dado tempo para consumar essa destruição. Agora, isso, meus amigos, né, sobretudo aqueles que nos acompanham com mais frequência, também a todos que estão chegando hoje, a gente vê o seguinte, esse ponto aqui foi anunciado em várias profecias, está acontecendo. Nós estamos vendo nos Estados Unidos, por exemplo, na semana passada, houve uma chamada Missa do Orgulho, daquele tipo de movimento, que eu não quero dizer o nome aqui, dentro da igreja, autorizado pelo cardeal arcebispo de Washington. Agora, isso não é destruir a doutrina da igreja? É claro que é. É claro, é difícil encontrar um ensinamento tão claro de Nosso Senhor com relação ao matrimônio. E, no entanto, estão fazendo essas bênçãos para uniões que não são queridas por Deus dentro da igreja. Que história é essa? Eu releio aqui, né? Tentarão fazer uma conspiração para destruir a igreja, mas o tempo não será dado para consumar essa destruição. Nós estamos já muito avançados nisso, literalmente muito avançados. Então, quando tudo for considerado perdido, virá a salvação. Também outro elemento de várias profecias. Durante essa revolução, que muito provavelmente será geral no mundo inteiro e não se limitará à França, Paris será destruída tão completamente que 20 anos depois, os pais que estiverem caminhando sobre suas ruínas com seus filhos serão perguntados por eles que tipo de lugar era aquele. E os pais responderão, meu filho, esta era uma grande cidade que Deus destruiu por causa de seus crimes. E existem literalmente... existem inúmeras profecias a respeito da destruição de Paris, do castigo de Roma, algumas cidades assim mais específicas, de coisas que acontecerão em cidades grandes, como Lyon, na França também. Mas de Paris existem várias. São João Bosco, por exemplo, fala, eu creio que São Domingos Sávio, se não estou enganado, mas São João Bosco fala claramente do castigo da destruição de Paris.
Diz assim: o desastre acontecerá logo depois que o poder da Inglaterra começar a diminuir. Esse será o sinal, segundo essa profecia. Assim como, quando a figueira começa a brotar e produzir folhas, é um sinal certo de que o verão está próximo, acontecerá então quando, segundo essa profecia, eu não quero fazer uma interpretação direta dos fatos, eu não sei se já está acontecendo, o que exatamente vai acontecer, mas eu digo como está aqui. A Inglaterra, por sua vez, passará por uma revolução mais terrível do que da França. Ela deve continuar por tempo suficiente para dar à França tempo de recuperar sua força, então ela ajudará a Inglaterra a voltar à ordem e à paz. A que se refere isso? Os acontecimentos dirão. Vamos dizer, mas para que servem essas profecias? Para várias coisas, né? Nós temos conversado sobre isso. Em primeiro lugar, nos ajudam a nos preparar. Porque quando a gente ouve coisas assim, a gente pensa duas vezes, né? Puxa, será que esse castigo vai me pegar num estado de alma contrário a Deus? É melhor, né, eu tomar cuidado com esse pecado, com esse problema. Então, em primeiro lugar, é chamado a conversão. E, em segundo lugar, para que quando os acontecimentos vierem, quando a situação difícil chegar, a gente saiba que Deus Nosso Senhor já previu, já predisse isso por meio dos santos, das almas piedosas. E isso é importantíssimo para os bons não perderem a esperança. Por exemplo, isso. Eles tentarão destruir a igreja, mas o tempo não será dado para eles consumarem essa destruição. O que nós estamos vendo? A gente desanima. Puxa, mas tem tantos padres se desviando. O mau exemplo é em toda parte. O que vai acontecer quando a gente vê uma profecia dessa de quase 300 anos? Nosso Senhor predisse isso. E como ele predisse isso, ele também predisse a regeneração da Santa Igreja. Então, eu vendo o que está acontecendo, me dá mais esperança. Por isso que a gente tem tratado isso no canal, né? Antes de acontecerem as coisas que levarão ao triunfo da Igreja, reinará na terra uma confusão tão grande e os homens não serão capazes de pensar corretamente, como se Deus tivesse negado sua providência à humanidade. Ou seja, as pessoas terão a impressão de que Deus abandonou os acontecimentos, que Deus abandonou os bons. Essa é a impressão que vai acontecer. Nós não estamos começando a viver isso já? Durante a pior crise, o melhor que se pode fazer é permanecer onde Deus nos colocou e perseverar em fervorosas orações. Ou seja, haverá um momento agudo do castigo que a gente não saberá mais o que fazer e é preciso, então, unir-se a Deus Nosso Senhor. A gente vê a importância desse apostolado, por exemplo, a importância dessa nossa conversa de segunda a sexta. Por quê? Nós nos preparamos para esses momentos. Não adianta dizer, não, eu vou vivendo a vida assim como quem não quer nada. Quando chegar a situação, aí eu rezo o terço, aí eu me apego ao anjo da guarda, aí eu aprendo doutrina. Não. Normalmente, quando chega a hora da urgência, a gente vai agir conforme preparou. Por que o bombeiro ele tem um treinamento enorme de horas e horas e horas sobre o incêndio? De repente, a atuação dele num incêndio ou num acidente vai ser de 1 hora, 2 horas. Mas ele se preparou, às vezes, durante anos para determinadas emergências. Porque a pessoa, ela, na hora da urgência, na hora da emergência, ela vai atuar de acordo com o que ela treinou. E, portanto, nós estaremos prontos para esse momento do castigo, esse momento das calamidades, se nós estivermos nos preparando. Daí a gente vê a importância desta preparação. E como é importante, né, essas nossas conversas. E como tem tido muitos frutos, graças a Deus. Bom, sim, Paris será certamente destruída, mas antes que isso ocorra, serão observados tais sinais e presságios que todas as pessoas de bem serão induzidas a fugir de lá. Curioso isso, né? Isso é bem interessante. Não sei dizer exatamente como será, mas está dito aqui. Depois desse evento terrível, desse castigo, esse grande castigo, tudo voltará à ordem. A justiça reinará no mundo e a contra-revolução, segundo ele, será consumada. Ou seja, a contra-revolução vencerá. Todos aqueles que vão contra essa revolução, que quer destruir a ordem posta por Deus na humanidade, todos aqueles que fizerem esse trabalho agora, né, serão vitoriosos nesse momento. O triunfo da igreja será, então, tão completo. Os cristãos que tiverem a sorte de sobreviver
agradecerão a Deus por tê-los preservado e lhes dado o privilégio de contemplar esse glorioso triunfo da igreja. O que ele está dizendo aqui é que esse triunfo vai ser tão magnífico que as pessoas que sobreviverem aos castigos, que serão terríveis, ficarão admirados de como o triunfo vai ser maior até do que o castigo. O castigo será tremendo, mas as pessoas que passarem agradecerão a Deus de terem sobrevivido para ver tamanha vitória da Santa Igreja. Os infortúnios devem chegar. O sangue correrá em torrentes no norte e no sul. Ele está falando da França agora. Claro que isso também em outras partes do mundo, mas como ele estava na França, ele está falando para a França. O oeste será salvo por causa de sua fé, mas o sangue correrá tanto no norte e no sul, que eu o vejo correr como a chuva em um dia de grande tempestade, e vejo os cavalos pisando em sangue até as correias. É principalmente nas cidades que o sangue correrá. A religião será perseguida, os ministros serão obrigados a se esconder, pelo menos temporariamente. As igrejas ficarão fechadas por pouco tempo. Paris será destruída em meio a todas essas calamidades. Tão destruída que seu charme desaparecerá. E veja só, quando a gente olha para certas coisas no mundo e diz, puxa, como isso tem prestígio, como isso tem, enfim, como isso dá dinheiro, o charme, o prestígio, o dinheiro, não valem de nada se não forem acompanhados do temor de Deus e da sabedoria. Então a gente vê, é uma pena que o charme tão famoso, né, de uma cidade como Paris, mais será destruída por causa dos pecados segundo essa profecia. Nesse momento, depois disso, tudo será salvo. Porque entre o grito de tudo está perdido e tudo está salvo, não haverá, por assim dizer, intervalo. Ou seja, essa vitória vai ser tão fulgurante que entre está tudo perdido e está tudo resolvido, vai ser um momento assim. Calamidade, calamidade, calamidade. De repente, então, vem o triunfo. Diz aqui, depois da crise haverá um concílio geral, apesar de algumas oposições feitas pelo próprio clero. Então haverá um só rebanho e um só pastor, porque todos os infiéis e os hereges retornarão à igreja latina, cujo triunfo continuará até a destruição do anticristo. É como ele diz aqui. Ou seja, não quer dizer que todos absolutamente se converterão, mas a grandíssima maioria, né, da terra se converterá. É uma coisa, já pensou? Que maravilha, mas converter realmente não é só de nome, não. Não é só católico de ibope, como a gente dizia um tempo atrás, não. Se converter realmente e profundamente. E é evidente que o papel dos anjos aí será primordial e presente o tempo inteiro nesta batalha que ocorrerá durante esse castigo e durante as conversões, né, em que o demônio será, como nós vimos em outras profecias, acorrentado por um bom tempo, apesar de que as tentações não vão deixar de existir, mas serão certamente em menos quantidade do que nesse mundo cheio de demônio atraído pelos pecados dos homens. Eu espero que isso lhes faça bem, a mim me fez muito bem, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.